Olá, seja bem-vindo ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar. São as sementes do Evangelho no Lar que nós, todos os dias, vamos semeando devagarzinho essas sementes aí no seu coração, para que um dia ela venha florescer e você experimentar essa leveza, esse aprendizado, tudo isso que nós estamos oferecendo para vocês aqui em nosso canal. Que Deus nos proteja. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. E nesse momento de prece inicial aqui do Evangelho, você pode mentalizar Jesus, pode mentalizar seus entes queridos, todos aqueles que você deseja enviar boas vibrações, irradiações de paz, de amor, de saúde para todos aqueles que necessitam desse amparo e dessa prece de paz e de amor enviada pelo seu coração. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesse dia derrame as suas bênçãos de paz, de luz, de alegria, de felicidade em todos os corações aflitos, acamados e todos aqueles que necessitam de um abraço fraterno. Que a paz do Divino Mestre envolva os corações de todos esses irmãos que estão assistindo este Evangelho no Lar. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos falar um pouco aqui sobre o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. No finalzinho do capítulo tem algo interessante, ou seja, uma reflexão que eu achei importante trazer, separado, muitas vezes, assim, de todas aquelas outras lições maravilhosas e valiosas que tem aqui, né, que estão contidos aqui nesse capítulo. Mas eu tirei aqui bem no finalzinho para refletir um pouco sobre esse amor, sobre essa reunião familiar, sobre os desafios que enfrentamos com a família, sobre a carência, sobre o amor, sobre tudo isso. Então, no finalzinho do capítulo, quando você estiver em casa e pegar aí o seu evangelho, você vai observar que na última reflexão sobre esse capítulo, você vai encontrar e depois você vai refletir e dizer, nossa, aquela orientação que eu recebi daquele evangelho, realmente a Nancy tinha razão. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sobre o peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Quem é que não fica triste, né, que às vezes uma desarmonia acontece quando lhe falta algo material, quando uma dificuldade abeira o nosso lar com a perda de um, de um emprego, uma mudança de área de atuação, né, uma mudança de profissão, uma mudança de endereço, uma mudança de padrão, né, entendeu? Uma mudança de poder aquisitivo, tudo isso abala as famílias. Então, nesse momento, é o momento de reunir, é o momento de juntar, né, aqueles irmãos e dizer, nossa, nós precisamos dessa harmonia familiar. E aqui, continuando, num outro parágrafo, vamos refletir que os espíritos reúnem-se em famílias, reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade do progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Então, às vezes, aqueles irmãos com aquele mesmo sentimento, aquela mesma vontade de crescer, de evoluir, de melhorar, eles se reúnem para vivenciar uma nova existência na Terra. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Veja bem, às vezes essa família unida e homogênea que você deseja aí, né, obter, construir, ela não é tão difícil. Por quê? Porque quando você reencarna, quando você chega aqui na Terra para produzir, né, essa beleza que é os frutos que você vai colher ao longo do tempo, neles estão inseridos aí a sua família, que é o mais importante. E para isso você precisa regar devagarzinho, todos os dias, né, aquela plantinha para que ela venha florescer. E quando ela começa a florescer, é sinal de que você está no caminho. Então, lembra que uma árvore boa, a tendência é que ela produza bons frutos? E uma árvore que produz bons frutos é a que mais recebe a pedrada. Então, ninguém joga pedra em árvore que não dá bons frutos.
entendeu? Então vamos lembrar disso. Às vezes, a gente precisa passar por essas experiências, lembrando exatamente desse processo que nós mesmos assumimos, que são esses moradores que se uniram no nosso lar para que pudéssemos passar por essa experiência na maior escola da vida, que se chama família. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Veja bem, imagina, né? Vocês passaram por tantas dificuldades quando se reuniram, né? Primeiro veio o namoro, né? Aquele reencontro, e aí você começa a gostar daquela pessoa, daí a pouco você se junta ali, casa ou alguma coisa dessa natureza, começa, né? Produzir os frutos, que são os filhos, né? Aí vem pai, mãe, filho, avô, neto, bisneto, tataraneto, tem gente que tem essa oportunidade. Dentre eles, você vai observar o quanto aprendizado você conseguiu durante esse tempo. E ali tem pessoas que escrevem livros sobre a família, escrevem uma história longa, transforma em teatro, até mesmo em filme. Quantas histórias em filme a gente tem assistido? São esses laços de família, gente. Então, às vezes, você já veio com aquela pretensão, né, de buscar isso mais tarde e aquilo vai despertando devagarzinho. Poxa vida, a minha família, são tantos casos, são tantas coisas que acontecem que daria um filme, daria um livro, uma biografia enorme. É isso, e acontece mesmo. E aqui ele continua. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmo, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Às vezes, numa outra existência, você falhou, né? Você foi uma pessoa que não teve uma moral boa, você não conseguiu ser um bom trabalhador, você talvez não teve a oportunidade de estudar, de fazer uma graduação, ou até mesmo de ser alfabetizado. E nesta, você vai aproveitar essa oportunidade porque essas criaturas assumiu, né, com Deus, essa oportunidade de ensinar esse espírito a evoluir e melhorar, porque numa outra oportunidade, numa outra existência, ele não deu conta, né? Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar, né? Aquele que você muitas vezes, nossa, essa pessoa chegou na família, assim, entrou na família, essa pessoa casou com minha irmã, com o meu irmão, né? É uma pessoa da discórdia, ela veio trazer discórdia para a família, a ovelha negra, tudo que ela faz é um problema sério. Então, são essas pessoas que vieram para esse ambiente, né? Já preparado lá de cima. Elas chegaram com essa intenção. Digamos assim, eles vieram com a intenção de bagunçar o espaço para que você pudesse ter paciência, tolerância para poder ajudar essa criatura a crescer. Às vezes, esse pode ter sido o seu maior desafio com essa família. E esse desafio, além de você ter que buscar dentro do seu coração, lá no fundinho, aquela tolerância, aquela paciência que você acha que não vai ter, você vai encontrar exercitando as lições do Evangelho. E é por isso que as nossas sementes do Evangelho estão aí. Para que no comecinho da noite você já nutre a sua mente. Às vezes você está saindo do trabalho, está indo para casa, liga ali o dispositivo dentro do carro e vai assistindo as sementes do Evangelho. De repente, um dia de trabalho cansativo, né, turbulento, cheio de desarmonia, às vezes aquela reunião com o chefe não foi boa. E quando você vai para casa dentro pega aí o automóvel, ou se você vai de metrô, se vai de transporte público, o que você for, quando chega em casa você chegou bem melhor, porque você já ouviu ali as sementes, aquela oração, aquela reflexão como essa da família hoje, você vai dizer, nossa, como eu melhorei. Às vezes eu poderia chegar lá, despejar toda aquela minha raiva em quem não tinha nada a ver com aquilo. E aqui ele continua, recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Veja bem, você passou por toda essa dificuldade, valeu a pena. Porque quando chegar no mundo dos espíritos, aquela família que vai lhe receber vai dizer, foi duro, foi difícil, mas você venceu.
Você ajudou aquela criatura a se reerguer. Você ajudou aquele irmão a evoluir, porque numa outra, ou seja, em outras existências, ele falhou e nunca conseguiu. E dessa vez ele encontrou uma família que abraçasse com fé, abraçasse com a oportunidade de fazê-lo crescer, evoluir. E mais tarde, ao chegar ao mundo dos espíritos, você ia perceber as glórias que você vai receber, né, justo dessa família que está lá, para esclarecer para você, passo a passo, daquilo que você passou. Então, gente, tudo isso facilita a nossa estadia na Terra quando você se permite a esse esclarecimento justo sobre o Evangelho no Lar, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos complementar essa leitura com o livro O Abraço do Pai João, justamente aqui com uma introdução do livro, ditado pelo Espírito Dr. Inácio Ferreira, onde ele vai nos chamar a atenção para esse amor e essa carência, essa dificuldade que a gente enfrenta justo com a família. E aqui, logo no comecinho, ele diz: o amor ao próximo é, sem sombra de dúvida, o remédio, a nutrição que sacia a fome e oferece razão de viver e seguir. Veja bem, aquela dificuldade que você enfrentou com aquela criatura, né, que você mesmo assumiu para ajudar nesta vida, é isso que você vai encontrar. O amor é essa dificuldade, você vai transformar em amor. É a razão que você tem de vencer essa dificuldade, essa carência. Você vai saciar todos esses momentos de dificuldade com esse amor, oferecendo para esse próximo, como ele diz aqui. E aqui ele continua: na ausência desse alimento, instala-se a falta de nutrição afetiva, gerando uma sensação de vazio no peito que tentamos preencher com o amor de alguém. Em um estado extremo de carência, um sorriso dado por puro sentimento de simpatia pode ser interpretado como interesse em um sério compromisso afetivo. Então, até mesmo essas pessoas que elas estão cheias de dificuldades, cheias de traumas, de problemas, às vezes já trazidos de outra existência, que vai despertando e ali você vai curando com aquele que te ofereceu a mão, te ofereceu um amor, ofereceu um colo, um espaço, né? Quantas pessoas não chegam na sua casa, né, e começa aquela amizade e se torna um membro da família, né? Se torna aquela pessoa confidente, né? Você, tudo que você sente, você conversa com ele, é a pessoa da sua confiança. De repente, numa outra existência, ele foi essa pessoa. Porém, hoje ele pode ser aí um amigo, pode ser até seu filho, pode ser um irmão, né? Quantas pessoas têm 3, 4, 5, 6 irmãos, mas tem aquele que você escolhe, né? Aquele que no momento de dificuldade você liga e ele vai te ouvir. No momento que você precisa desabafar, você liga e ele te ouve com atenção, com respeito, com paciência. E depois de lhe ouvir, ele traz aquelas palavras que vai tocar profundamente o seu coração, como diz o Dr. Inácio Ferreira aqui. A maior dor do carente é sentir que não tem a si próprio, que ele não se basta e por esse motivo consome-se em buscar e exigir o amor alheio em um sinal de profunda imaturidade emocional. Quantas pessoas choram, sapateiam, provocam até mesmo calamidades no seio da família por causa de um ciúme doentio, né? Por causa desse amor, desse apego. Por quê? Por pura falta de atenção e de carinho um com o outro, que não entende que aquilo é valioso justo por causa dessa carência, que ele não consegue suprir a sua necessidade. E aqui ele continua: nascemos completos. Não precisamos de metade de ninguém para sermos felizes, pois somos inteiros perante a divindade. Só precisamos descobrir isso. Gente, isso é profundo. Infelizmente, alguns entendem que ser espírita é negar a vida material e viver espiritual. E viver a espiritual. Esses fogem dos prazeres e das coisas boas da vida, quando, em verdade, o que o espiritismo propõe é uma mudança na relação com o mundo físico e não uma negação dele. Tem pessoas que dizem: não, eu sou espírita, agora não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Não, gente, está enganado. Todos precisamos de trabalhar, estamos no planeta Terra. As famílias têm que buscar evolução material e espiritual. Agora, isso não justifica, porque você... E aí, você vai viver de quê? De vento, né? É isso que todo mundo fala. Não, e aqui ele diz:
a vida emocional fica artificial, distante da realidade de cada um, presa a uma série de eventos psicológicos que adoecem a vida mental, tais como ansiedade, medos, culpas, irritações, melindres, mágoa crônica com tudo que saia dos objetivos pessoais, além de muita dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes. Tem pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. E isso interfere até mesmo, né, naquele amor que você diz sentir pelo próximo, né? E aqui ele diz o seguinte: você quer continuar a ser esse tipo de pessoa com tanta informação doutrinária, cheio de tarefas, infeliz e mal resolvido em suas questões emocionais, com uma existência pesada e de mal com a vida? Então, aquelas pessoas que já amanhecem o dia, né, chutando balde, mas tem aquela reencarnação, aquela família que ele assumiu, e tem aquele que vai te ajudar a superar esses momentos difíceis. Então, foi esse momento maravilhoso sobre a família que eu trouxe sim de uma maneira diferente, que às vezes, até na sua casa, você está passando por essa experiência. Por isso que eu, às vezes, tiro uma parte do evangelho, complemento com uma outra obra, para mostrar para você que, às vezes, a sua vida não é diferente da do outro. Que existe pessoas que também passam dificuldade iguais à sua. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. E obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.